caldo em que a gente não tinha essas pessoas discutindo conflitos. Então, na minha avaliação, quem se saiu melhor foi quem conseguiu fugir desse debate mais acalorado, que foi o próprio Rafael. Agora, como eu disse, o coronel Diego Melo ganhou muito com esse debate dentro da discussão dele com a direita mais conservadora. Foi o que mais ganhou com o debate, porque a candidata Lourdes Melo serviu para ele exatamente o tema que ele mais queria discutir, que eram essas pautas sobre o uso de arma, defesa pessoal, para a área de segurança. Então, mas, contudo, né, no dia seguinte, o que ele poderia ganhar se esvaiu, já que a gente já tinha um movimento de desistência desenhado, como o Ari apurou desde a noite de ontem. Agora eu questiono você, sabe, sobre essa pauta de costumes, que é uma pauta que é recolocada no debate por candidatos e, de fato, interessa ao eleitor? Emociona o eleitor, mexe aí com esse jogo de narrativas, mas na prática, Ananias, e a gente vê isso também com essa discussão do porte de armas, que não cabe nem aqui ao futuro governador ou governadora eleita legislar sobre isso, então termina tirando o foco e a atenção de outros problemas que o eleitor tem aqui no Piauí, né? A gente tem que discutir saúde, educação, emprego, pós-pandemia. Então, acho que termina favorecendo os candidatos minoritários que tiveram uma visibilidade desproporcional ao que eles possuem nas urnas em votos, né? A gente enxerga isso. No Brasil, nós temos uma extrema-direita no poder, a gente tem uma extrema-esquerda muito tímida, mas nos debates a gente tem muitos representantes de esquerda, a gente teve representantes de extrema-direita, o Coronel Diego, o candidato da direita, que é o candidato Silvio Mendes, não esteve presente, o candidato Rafael da esquerda esteve presente, mas o confronto entre os dois, que são o protagonista e o antagonista dessa eleição, porque toda eleição tem um protagonista e um antagonista. O protagonista é Silvio Mendes, porque é quem estava liderando desde o início, e o antagonista é Rafael Fonteles, que sempre esteve ali polarizando com ele, e um sempre fez referência ao outro. Então, quando esse personagem, né, o Silvio, ele não aparece, termina que fica um vácuo, principalmente para o eleitor indeciso. Eu friso isso, porque não é o eleitor militante, é o eleitor que, para decidir, precisa enxergar qual é a diferença de eleger Silvio Mendes, qual é a diferença de eleger Rafael Fonteles. Isso é com proposta, com ideia sobre políticas públicas, e não teve. Kátia. O coronel ganhou e depois entregou, né? Reforçou seu capital político, se alinhou aí ainda mais, se conectou ainda mais com essa extrema-direita que defende que o cidadão tem que andar armado. Aliás, eu acho até um pouco contraditório, porque ele é uma pessoa especialista na questão de segurança pública e defende a questão de estratégia, a questão de inteligência, mas também defende que o cidadão tem que andar armado aí para sair lutando contra os bandidos, para inibir a violência. É meio antagônico. Ele ganhou... Deveria fortalecer, né, a segurança pública. O trabalho deveria ser Exatamente. Ele defende isso. Ele tem projetos, inclusive, em relação a essa questão de inteligência para combater a violência, mas também defende ferrenhamente que o cidadão tenha direito de andar aí com a sua arma. Ele ganhou, ele se conectou ainda mais com essa parcela do eleitorado, mas aí no dia seguinte ele repassou todo esse capital político a Silvio Mendes, que é um capital político bolsonarista e que desde o começo da campanha não faz questão de ter esse capital, não faz questão de estar ligado a esse nome. Então aí a gente vê que hoje essa parcela do eleitorado, ela politicamente só está mesmo representada por Samantha Cavalca. Ari. Olha, primeiro concordo com a Kátia D'Angeles que hoje restaram ali, no âmbito federal, o candidato Daniel Pereira, da chapa do União Brasil, Daniel do Asfalto, que é bolsonarista, defende o presidente, ele é do partido do Silvio. Ari. E do lado... Mas os bolsonaristas vão votar para governador. Sim. Certeza. O Daniel... E não vão votar então, em Rafael. Em Rafael não vão votar em Rafael. E o candidato bolsonarista, Diziam que era o Coronel Diego, declarou apoio ao Silvio. Vamos lá. Só restou, já que o Diego não é mais o candidato do Bolsonaro, ele agora é o candidato Silvio, né? Que é o candidato do ministro Ciro, que é o principal ministro do Bolsonaro. Eles são um grupo só. Mas aquele
restaram aqueles dizendo assim, eu sou o Bolsonaro, eu defendo o Bolsonaro. Proporcionais. Eu vejo o Daniel Pereira, candidato... Ari, só para concluir. É porque você está falando uma coisa e nós estamos discutindo a questão... Mas quando eu encerrar o raciocínio, você vai entender. Sim. Tá? Então vamos lá. Restaram candidatos proporcionais. Candidato a deputado federal, Daniel Pereira, chapa do União Brasil. Candidato a deputada estadual, jornalista Samanta Cavalca, da chapa do PL. Esses continuam grudados lá no presidente. O que o Coronel Diego fez, o movimento que ele fez, ao desistir da candidatura do Bolsonaro, é deixar de ser o candidato do Bolsonaro. O candidato do Bolsonaro agora é Silvio, gente. O candidato do presidente Jair Messias Bolsonaro é Silvio Mendes, porque o candidato que era do Bolsonaro disse o seguinte, votem nele, que ele representa os nossos valores, os nossos ideais, o que a gente quer. Então, o candidato é Silvio, não é mais o Major. Restaram esses dois proporcionais na minha leitura. Entendeu agora essa chave? Inclusive, Ari, eu até questionei o Coronel sobre a questão de aglutinar propostas de governo, né, no plano de governo. Ele disse que muito do que ele defende já está contemplado no plano de Silvio Mendes, inclusive na área da segurança. E ele, assumindo a Secretaria de Segurança Pública, no caso da vitória de Silvio, é um ex-candidato do Bolsonaro comandando a segurança pública. Ou seja, colocando lá em execução todas aquelas propostas que ele defendeu ontem. Ari, sobre o plano... Sobre quem ganhou e perdeu, sim. Rapidamente, só sobre o plano de governo, o candidato Silvio Mendes tem no seu plano de governo as propostas do Coronel Diego para a segurança pública, porque isso foi revelado, inclusive, durante um debate. Isso foi revelado aqui, Ananias. Foi revelado pelo Jogo do Poder. Que acho que foi a Poliana que trouxe no debate, dia. Foi durante o debate. Durante o debate. Foi no React, gente. Vocês não podem perder mais nenhum React do Grupo Leonardo de Comunicação. O problema todo era que não dava para usar Lula, se ancorar em Lula também, estando com o nome, desde o início da campanha, ancorado a Bolsonaro. Isso sempre foi a intenção da campanha de Silvio Mendes. Só para lembrar sobre essa questão de contexto, há 15 dias nós falamos aqui no Jogo do Poder que o Coronel Diego iria desistir. Depois a Poliana repercutiu com ele negou, mas assim, a apuração de bastidores, gente, não é assim um anjo que fala, não. A gente faz muita entrevista, muita apuração, a gente já tinha... fontes que presenciam não podem se identificar. Fontes que presenciam. E também tinha esses sinais. Bom, o Silvio tem um plano de governo que parte dele, a parte de segurança, foi feito pelo Coronel Diego. Ele admitiu isso. Ele admitiu isso, inclusive. O candidato ao Senado, o Fábio Sérvio, apoia o Silvio Mendes. Desiste e apoia o Silvio Mendes. Aí, na sequência, vem os fatos, a dobradinha deles nos últimos debates. E agora, essa confirmação a partir do anúncio. E o apoio do próprio Bolsonaro na live, né? Sim, o apoio na live. E a reação morna do Coronel Diego. Então, tudo isso são elementos públicos, também tem os elementos dos bastidores que indicavam isso, que na verdade são do mesmo grupo político. Sobre quem ganhou e quem perdeu, rapidamente, concordo com as jogadoras. Ao faltar ao debate, o candidato Silvio Mendes perde, e aí eu conversei hoje com a campanha dele, eles me argumentaram o seguinte, Ari, havia um complô contra ele, evidente nos debates anteriores, inclusive, eram 5 candidatos prontos ali para bater no Silvio, e então ele não foi, porque ele considerava isso uma arapuca. Gente, mas ele precisava conquistar aqueles 10% de indecisos, nulos e brancos, aqueles percentuais que ainda não decidiram, para poder cumprir o que ele está prometendo, que é vencer a eleição no primeiro turno. Então, esta era uma oportunidade para ele. Levar pancada, o Rafael também levou da Jesse, do Coronel Diego. Agora, eu quero chamar a atenção que os candidatos pequenos poderiam ter aproveitado aquele debate de ontem, um espaço precioso, para tentar ganhar musculatura de novo, se reidratar. Por quê? Porque eles tinham ali um palco, gente, o Piauí inteiro assistindo. Eu me decepcionei com eles. Propostas genéricas, etéreas, nada muito concreto. E aí o candidato Rafael aproveitou o palco, onde ele estava sem seu principal rival, que era o Silvio, para falar das suas propostas. Olha, agora 2h25, hora certa, com oferecimento do carnê.